noite, amigos. Estamos abrindo mais um Cadeira Cativa nesse dia de decisão. Está chegando a hora. O Cabistani já está aqui aquecendo para ir para a arena. Daqui a pouquinho tem Grêmio e Botafogo, dois times históricos do nosso futebol. Botafogo em franca recuperação da sua pujança. Ficou muitos e muitos anos fritando para comer o torresmo, né? Não tinha sede, ficava de um lado para o outro e penhoravam, e caía e voltava e cambalhava, pois quis o destino que um filho de um grande ídolo do Botafogo ajeitasse, né, dentro de campo que o Botafogo precisava ajeitar. Com um time barato, organizado, honesto, o Botafogo conseguiu prescindir dos seus dois camisas 10, o titular Montijo e o reserva Camilo, ou o Camilo titular e o Montijo chegando para disputar em igualdade. Enfim, os dois saíram e o Botafogo continuou organizado, e o Botafogo continuou ganhando, e o Botafogo continuou eliminando campeões de Libertadores da América, foi o Olímpia, foi o Nacional, quer dizer, colo-colo, teve sempre adversários mais difíceis. E quando nós olhamos lá atrás, em fevereiro, os enfrentamentos, o primeiro que nós liquidávamos era o Botafogo. Esse vai para a banha. Se não for agora, depois vai. O outro era o Atlético Paranaense. Se não for agora, depois vai. E olha, o Atlético Paranaense vendeu duro a sua eliminação e o Botafogo está aí vivo, entre os 8 melhores da competição. Mas agora eu vou usar uma frase nova. Chegou a hora da onça beber água. Ana. É uma frase nova que eu tive dificuldades de cunhar, foi de última hora. E o Grêmio, tido e havido até bem pouco tempo, até menos de um mês, como o melhor time brasileiro, por merecimento. A gente olhava para o Grêmio dentro de campo e o Grêmio tinha desempenho, exagerou escalando reservas em profusão em alguns jogos, que não precisava, contra Palmeiras, contra Atlético Paranaense em casa, contra Sport na Ilha, senão estaria ainda mais vivo no Campeonato Brasileiro. Está a 10 pontos do Corinthians. Na Copa do Brasil, num enfrentamento estratégico, Mano Menezes, que é macaco velho, que é raposa velha, conseguiu superar o Grêmio, amarrando o Grêmio lá em Minas Gerais. E parece que depois daquilo o Grêmio não se encontrou mais. O Grêmio, nas últimas 9 partidas, marcou gol ou gols em 2 partidas, justamente contra o Cruzeiro e no 5-0 contra o Sport Recife. E aí muito se discutiu ao longo da semana passada também, se o Grêmio tem crise técnica, se não tem crise técnica, se não jogar o Luan, daqui a pouco sai a definição, o Grêmio não tem qualidade para superar, mesmo jogando em casa, uma estratégia maior do Botafogo, porque aí vai ter que ter uma alternativa muito diferente, de repente sacrificando, inclusive, características de jogadores. Na verdade, estamos diante de 2 equipes equilibradas. O Grêmio muito bem na sua defesa e muito bem até bem pouco tempo do meio para frente, com toques rápidos, envolventes, só que não tem mais Pedro Rocha, não tem mais Bolanhos, que foi uma alternativa interessante no início do ano. Não conseguiu recuperar o Douglas, não conseguiu manter em atividade o Maicon, o Arroio chegou, ainda não confirmou, o Léo Moura é bom na lateral, mas não é uma boa alternativa no meio, surgiu o Arthur em meio a tudo isso, foi convocado para a seleção brasileira, então são muitas nuances que precisamos analisar, inclusive o fator local. 50 mil pessoas encurralando o Botafogo, pode ser que seja um 12º jogador, um incremento até no rendimento do time dentro de campo e uma cobrança permanente para que o time seja vigilante os 90 minutos. É para isso que vamos hoje, para um grande enfrentamento, um grande jogo de futebol e, tomara, um jogo histórico pro Grêmio, não é, Cabistani? Boa noite. Com certeza, boa noite, saudação aos telespectadores, saudação ao Gerson, ao Maurício. Rec, muito obrigado pelo convite. A verdade é a seguinte, né, Rec, é uma decisão que define os próximos 3 meses do Grêmio, o que o Grêmio vai fazer no resto do ano. Porque se o Grêmio não passar nesse jogo, o que vai acontecer? Vamos ter o Campeonato Brasileiro, que a gente vai ter uma dificuldade muito grande, é praticamente impossível recuperar o terreno perdido, principalmente com essa derrota de domingo. Então, alcançar o Corinthians é uma situação quase impossível.
Então, o jogo de hoje realmente decide o futuro do Grêmio no ano de 2017. Com relação às dificuldades que o Grêmio vem enfrentando, o que acontece? O Grêmio, nos últimos jogos, perdeu o Jeromel, já vai para 30 dias praticamente que ele não joga, faz uma diferença, ele é um cara que se antecipa, tem uma jogada que possibilita um contra-ataque mais rápido, com a saída de bola rápida. A gente não fala muito, mas o Michael é um cara que, apesar de nós termos o Arthur, que é um grande jogador de futebol, mas ele tem uma característica diferente. O Michael é um jogador que, quando ele pega uma bola da zaga ou se recupera uma bola no meio campo, ele tem ele dá 2, 3 passes para o lado, mas o terceiro, o quarto passe, vertical. É vertical. Ele consegue fazer uma ultrapassagem da primeira linha do outro time, principalmente nesses jogos que a gente está vendo aí, que todo mundo que já conhece o modelo de jogo do Grêmio, eles põem 2 linhas de 4 ou 4-1, 4-1, entre o último 1 e o 4, o Michael joga. E naquele lance de ele fazer essa verticalidade, ele ultrapassa essa primeira linha. Coisa que nós não estamos tendo. Se chama quebrar as linhas do adversário. Quebrar a linha com um passe, tá entendendo? Então, essa é uma outra dificuldade. Nós estamos sem, obviamente, a venda do Pedro Rocha. Tem muita gente que criticava e tal. O próprio Roger abandonou ele lá atrás. O Renato trouxe ele de volta, um cara fundamental assim, na estrutura do time do Grêmio. E agora também com a questão do Luan, de estar lesionado, já tem aí 2 semanas praticamente que ele está fora. Realmente o Grêmio teve uma queda. Essa queda importante, inclusive na questão de a gente fazer gols. O Grêmio não vem fazendo gols porque perdeu muito daquela sua estrutura, do meio para frente. Eu fiz todo esse arrazoado no começo porque é importante também frisar a importância, perdão da redundância, é importante falar da importância do Botafogo, porque o Botafogo ele não chegou de graça. Ele só fez um campeonato carioca fraco. O campeonato brasileiro é bem equilibrado, coloca bastante vezes os titulares, correndo o risco de perder, mas é o que ele tem. Ele tem 16... Não tem dentro do grupo para girar. Não tem 16, 17 jogadores e não confia nos que estão abaixo, coloca aqueles ali, quando tem alguém a perigo, tirou o Lindoso, tirou o Pimpão, tirou o zagueiro, Carli, né? Joel Carli, tirou para poder na hora H chegar, né? E se sabe aí, o Santos está com dificuldades para o jogo de hoje. O Botafogo vai mais com a corda esticada, vamos dizer assim. Ele usa também mais vezes. E deu sorte de não perder. Os melhores ele recuperou no fim. Ao contrário. E o Grêmio foi perdendo. Agora é um time o problema é que o Grêmio perdeu os titulares e os reservas imediatos, né? Em algumas posições. É que, na verdade, assim, ó, eu estive lá no Rio e, claro que no estádio a gente enxerga muito melhor como é que funciona o sistema de jogo, como é que o Botafogo joga. É um time muito organizado, muito mesmo. Todo mundo cumpridor de função, todo mundo não tem, assim, nenhum medalhão, digamos assim, né? Então todo mundo corre atrás. Ele tem uma jogada assim que tu olha, é desenhado, dá para ver o dedo do técnico ali. Realmente o técnico faz a diferença do time, tá? E qual é a questão que a gente estava falando dos desfalques do time acertado do Botafogo. O time acertado não chegou de graça. Não chegou de graça, exatamente. Então, o que se vê naquele time é a vontade. E realmente, se o Grêmio não superar essa má fase de não fazer gols, ou não tiver um outro tipo de atitude, colocando um time com uma marcação alta e tal, vai ser muito complicado. Agora, Jesse, tem muito de parecido com o que aconteceu com o Internacional. Eu me lembro da torcida gremista em desespero, dizendo o Inter é tri. Eu me lembro quando o Inter fez 2-0 contra o Tigres, tinha um companheiro meu do lado que disse assim, pode entregar a faixa. O cara pé da vida, não vou dizer quem é, obviamente. Ele pode entregar a faixa, é campeão. Eu até me lembro de ter dito o seguinte, se não tomar um gol, porque o Tigres já estava revertendo aqui em Porto Alegre. Depois dos 20, o Tigres foi melhor do tempo todo que o Inter. Aí, gol do Tigres. Eu tenho medo de falar, o cara disse, pô, mas não, é jogo, né? É jogo. Claro. Isso é jogo. Aí o Inter perdeu depois para lá, e nessa parada, e também para cá, já tinha perdido. O Internacional tinha D'Alessandro com problema na mão, o Valdívia com problema, o Sacha com problema, o Juan com problema. Era um negócio impressionante. O Internacional perdia
Era tipo o consórcio da Sinosserra, era um por lance e outro por sorteio. É. Não tinha. Só que aí é bom, né? Porque o cara acaba adquirindo bem. Contemplado. E o Inter ia perdendo todos os. A cada momento perdia um importante, né? Por uma questão ou outra. E parece que o Grêmio aconteceu a mesma coisa. E também times assim, ó, que lá no começo não se dava muita coisa e chegaram. Os times, Chegaram. os times regulares, né? É. O time, boa noite, pessoal que está em casa, boa noite ao Rec, os convidados. Tu é convidado, tu é de casa, mas tu é um convidado. Tá cada dia mais elegante, né, Rec? Não, Via é que eu Condote. vejo a camisa da Via Via Condote é Viu? Que momento, né? Comprou em prestação lá, mas comprou. Tá ótimo. pedalado, aproveitando as liquidações, Claro, né? dá para comprar em 10 vezes. Eu vejo o Botafogo como um time regular, organizado. E hoje no futebol, os times regulares estão conseguindo uma ascensão. O Grêmio, com certeza, é franco favorito no jogo de hoje, ainda mais pela data emblemática, né? De 20 de setembro, todo aquele clima hostil para o adversário. Mas o Botafogo se mostra um pouco frio nesse tipo de situação e, como falaste bem, Rec, não chegou de graça. Não é por ser uma equipe menos qualificada, é uma equipe que tem o dedo do treinador, sim, é uma equipe mais tática, sem grandes nomes. Então é um grupo mais fechado, um grupo mais sucinto, mas parece que está todo mundo na mesma vibe. Assim. O Botafogo, que em vários momentos nessa Libertadores, né, Rec, ele sempre foi colocado nesse patamar que ele está agora, Sim. de franco atirador no confronto. Porque ele enfrentou o Colo-Colo na segunda fase da Libertadores, no primeiro mata que ele entrou, ganhou em casa e empatou fora. Depois ele decidiu com o Olímpia também fora de casa e aí decidiu nos pênaltis. Ganhou em casa e acabou perdendo fora por 1-0, decidiu nas penalidades. Na fase de grupos, ele pegou um dos grupos mais difíceis da competição. Pegou o Barcelona de Guayaquil, que está fazendo frente ao Santos, fez frente ao Atlético Mineiro. Pegou o Estudiantes, pegou o Atlético Nacional, tudo isso na fase de grupos. E ainda foi avançando, avançou como o melhor da sua chave. E nas oitavas de final também passou com tranquilidade, aí um pouquinho mais de tranquilidade, pelo Nacional. Eu não tinha Ganhando citado os dois antes jogos. o Atlético Nacional. Eu não tinha Sim. citado. Foi outro campeão. São 4 campeões. Colo-Colo, Olímpia, Atlético Nacional e Nacional. E E numa se passar pelo comparação, Grêmio, é né? o 5º campeão da Libertadores. que vai É verdade. Numa- Mas não vai. comparando as É? trajetórias dos dois times, as dificuldades do Botafogo foram bem Foram maiores muito que do maiores. Grêmio. Não, sim. O Mas de Botafogo- repente até por isso cresceu na competição. Exato. Entendeu? Sim. Dificuldades geram. Não, a confiança, necessidades geram necessidades. Sim, sim. Realmente Teve a gente tem necessidade de se manter bem. Né? É verdade. E o Atlético Nacional, por exemplo, que é o atual campeão da Libertadores, né? Ele ficou em último no grupo. Sim. Terminou como a pior equipe que foi Mas o recentemente Atlético uma das Nacional melhores. Né? desmontou o time, né? Desmontou, Vendeu um desmontou. para cada um, né? Acho que dos 11 deve ter sobrado um ou dois. Não. Sobraram poucos. Poucos ficaram. Poucos ficaram. Mas Não é muito parâmetro. Então, o Nacional de Montevidéu é um time muito fraco. Muito fraco, né? se nós pegarmos, por exemplo, Colo-Colo e Olímpia, ok, enfrentou na primeira fase nas primeiras fases da Libertadores, então é porque são equipes que também não estavam tão bem nos seus campeonatos Não, nacionais, não. mas são equipes de peso, né? Não, são equipe de camisa, né? Claro, com certeza. Mas o Nacional de Montevidéu, eu acho que assim, eu vejo bastante futebol. Inclusive com dificuldades financeiras. Financeira, Não bastante tem, frágil. não tem como dar uma sacada, É. assim, uma tacada. Não tinha. Agora, qual é o sistema da secada hoje? O que você está preparando? É com churrasco? Olha, eu acho que... Com milho para jogar em cima do milho, fazer promessa? Porque também é o seguinte, pode ser o bota fora do Grêmio no ano, porque a decepção vai ser diretamente proporcional, mas pode ser o ápice da temporada, chegando entre os 4 melhores da América e bem pertinho de Tóquio. É verdade. Eu vou seguir o Muito ritual pouco. normal, né? É assim, ó, é um negócio impressionante. E aí tudo que o Inter fizer pode ser pouco, e tudo que o Grêmio fizesse ficar fora também pode ser pouco. Pode. Exatamente. Assim como o Grêmio está no jogo O do Inter ano, ganhou a segunda divisão, e aí nós vamos para Tóquio. Aí o Grêmio ganha a Libertadores da América e diz assim, o Inter é campeão da segunda divisão, mas muda o quê? em cerca de 5 horas nós saberemos se o Grêmio passou ou não. Então saberemos se o ano segue competitivo para o Grêmio ou não, porque no Campeonato Brasileiro é muito difícil de seguir disputando. Mas assim como o Grêmio está nesse divisor, de daqui a 5 horas saber se terá o que fazer ainda, ou grandes aspirações no ano, também está a 5 jogos de enfrentar o Real Madrid, né? Sim. As duas coisas estão andando em paralelo.
E Não, com as 5 mesmas jogos? possibilidades. Não, é que 4. faltou a primeira fase. Aí, Não, agora eu vou Não. te corrigir. Não. 6. 5 jogos. 6. Jogo com o 6. Botafogo. Não, um jogo com o Botafogo. 2 jogos da semifinal. 2 jogos da final. Tá aí. Vai pro Mundial. É que tem Não, um sim, mas vai antes pro da Mundial. final. Não, agora Sim, esses dias tu me mas não contou. com o Real Madrid. Não são 5 jogos definitivos para chegar no Sim, Real Madrid. pro Mas Mundial. Para aspirar a chegar ao Real Madrid, precisa desses 5 Tá bem. jogos. Tá bem, saiu bem. O Botafogo e o Internacional. O Botafogo não, o Atlético Mineiro e o Internacional que o digam, né? Teve fase Tem preliminar. que pensar na semifinal. Exatamente. E cada vez mais essa semifinal os clubes passam a ter menos tempo para se preparar. Pensando agora, o Grêmio chegue no Mundial. Tá tudo certo, o Grêmio vai até o Mundial. Define a Libertadores 29 de novembro, o Mundial começa 13 de dezembro. Não tem nem tempo para pensar em viagem direito, né? Agora, Aí- tem que aguardar o campeão africano ou Aí- o campeão mexicano. Aí é o seguinte, ó. Os colorados poderão dizer na madrugada de hoje, se o Grêmio ficar fora, que pelo menos a Recopa o Inter ganhou. Imagina, vai ser o título da dupla daí. Agora, é o que Ou eu a tô Série dizendo, B. o Grêmio é 8 ou 80. O Grêmio pode ser campeão da Libertadores e até campeão do mundo. E vou te dizer, é favorito contra o Botafogo. E depois Sim. pegue quem pegar, o Grêmio pode passar. E o Grêmio vai decidir tudo em casa. Então é um negócio. Tu sabe, é que eu estava conversando com o Maurício aqui antes da gente começar o programa e a minha análise, né, de pouco eu entendo, mas acho que entendo alguma coisa. O time do Botafogo, se a gente tirar o goleiro, os demais não jogam no time do Grêmio. Nenhum joga no time Não, do mas Grêmio. tem Agora, um- o fator, para te ver como o Jess falou aqui agora, os times médios, né? Se os caras resolvem fazer um jogo de equipe mesmo e comprar a ideia do treinador, a modificação que faz, a diferença que isso faz dentro de campo. Porque o Botafogo realmente é um time médio. Não está, digamos assim, impedido de ganhar o jogo. Vamos ver o time ou, de lá. ou desclassificar o Grêmio. Vamos ver o O time do Maurício ficou Botafogo curioso. jogar. Nenhum joga, não adianta. Não, mas tem um que ele comparou ao Luan aí no desempenho. Ah, não, mas aí tá Meio de sacanagem. campista é o- Não, Não, eu vou. Vamos aqui, ó. não, faz aí. Vamos pegar Não a joga. escala- Olha, vamos não pegar a sei se joga no escalação. Inter. Alguns, poucos. Uns 3 ou 4. O Roger centroavante é mais. Talvez. É inferior ao Lucas Barros. Não, não tem como. O Vamos Barros lá. está numa má fase. Vamos lá. A Lateral direito. disputa por posições. Me Vamos diz lá. o nome do lateral direito do Botafogo. Não, sem vamos- olhar aí. Vamos por posições. Gatito Fernandes ou Marcelo Groi? Ah, isso aí dá pra discutir. É, né? dá para discutir. Dá pra discutir. Tá. Arnaldo ou Edilson? Arnaldo. Tá de brincadeira, É. né, cara? Eu fui no jogo lá, olhei. Tu deve ter visto na televisão. Né? Tá. Joel Carli ou Bressan? Não. Não, aí- não. Aí a disputa Aí do já vai titular... ter Jeromel. É, Tu a tá disputa... pegando, Não, eu tô pegando né? a do último jogo. Não, aí vai ter Mas Jeromel. vamos lá, vamos Eu botar disse que Jeromel. Não joga no Grêmio, né? Não joga no titular. né? Então vamos lá. Joel Carli ou Jeromel? Jeromel. Jeromel. Igor Rabelo ou Kahneman? Kahneman. Kahneman. Gilson ou Bruno Cortez? O Gilson nós vimos aqui no Grêmio. Né? É. E bastante. Muito mais ou menos. Vamos lá. Os dois são mais ou Defesa menos. já ganhei. Matheus Fernandes ou pegando o titular Michel? Os dois que vai. Exatamente, são parelhos, né? Tá bom, mas não Daqui a joga. pouco, se tu pegar o Michael, então, pra comparação, É, já... não. Piorou. Não, mas daí o Michel tá no Grêmio também. É, vamos lá. Bruno Silva ou Arthur? Esse Bruno Silva aí que me faltou o primeiro nome, eu sabia que era Não é, Silva. não é sim. mau jogador, mas, Mas comparando com o do mas Grêmio, ele disse não que são tem. os dois melhores do futebol brasileiro, disse o Jairzinho. Sim. Pode Quais? ser. O Bruno Silva o é bom Luan jogador. e o Bruno Silva. Pode ser. É bom Mas jogador. não dá pra... É bom jogador, mas não... Bruno Silva no lugar do Ramiro. Fazer uma composição diferente. Que sabe, o mas sistema de jogo do Grêmio. Não, vão ter que começar a ter criatividade para achar um lugar Tá, para um cara vamos ver dele. Os volantes agora. Bruno Silva estava no Atlético Paranaense. Eu trabalhei com eles não me engano, em 2014. Não se destacou tanto lá. Mas vamos lá. Bruno Silva ou Arthur? João Paulo ou Ramiro? Ramiro. João Paulo nós vimos aqui no Inter. Eu gostava dele. Achava ele bom jogador. Mas se afundou, Era né? promissor, né? Vamos lá. Não. Foi pro Atlético Goianiense. Leonardo Valência ou aqui jogou Léo Santa Moura? Cruz no também, né? Não, o Valência ele não é mau jogador. Não, esse aí eu achei o melhor jogador do Botafogo, esse cara. Quem é que disse ontem aqui, foi o Cassiá, que anteontem, que ele tinha que se conscientizar de que ele deveria servir o centroavante. Ele queria resolver tudo sozinho. Então É bom- melhorou o bom Valência. jogador. Melhorou. É que o problema agora do meio pra frente é definir qual
Quais são os titulares? Quem é o substituto do Pedro Rocha para essa comparação? Quem entrou no lugar do Fernandinho. Pedro Rocha É o Fernandinho. Fernandinho. Claro. Fernandinho, então vamos lá. Fernandinho que o Botafogo queria contratar, segundo o Jairzinho. Joga Fernandinho, frouxo no Botafogo. Fernandinho ou Pimpão? Ah, Pimpão é Fernandinho. bom jogador, hein? Acho que aí vou deixar por empate. Temos um Não conseguindo empatezinho. empatar, entendeu? E o Lindoso... Minha análise não, tá Barrios boa. ou Roger? Eu já disse aqui, pra mim o Barros é mais jogador. Barros é mais Tá em má fase. O Dá Lin- 8, É. dá 8, 9. E ainda 9 Cara, e o mais próximo é empate. o Bruno Silva tem que discutir um pouco. O Lindoso não entrou nessa comparação porque ele estava no banco na última partida, no jogo com o Grêmio. Ele entrou na vaga do João Paulo, por isso que ele não entrou nessa comparação de titulares. É que daí o Botafogo resolveu querer ganhar o jogo. Porque o Botafogo entrou para empatar. Sim. Para não tomar gol. Sim. Não Senão queria teria perder. colocado o Lindoso. E o Lindoso estava voltando de Mas- contusão, né? Sim. Mas olha só a comparação, a gente fez aqui, um jogador a jogador, né? Realmente o time deles Vamos ver as não imagens. é melhor. Individualmente, está longe de ser melhor que o do Mas Grêmio. nesse momento, Não hoje, tem. vamos pegar hoje o Grêmio. Não, nenhum seria titular. Mas um Lindoso ou um João Paulo não teria esse problema tão grande de armar faria o time. parte do grupo. Faria parte do grupo. É Pro isso. grupo, Bom, já vamos ver as imagens. Deixa eu só falar de quem tem imagem e eficácia. Deixa eu falar da Frigigold aqui, ó. Esta é a panela. Olha só a categoria da Frigigold, né? Você compra e esquece, né? Se comprar uma, duas, três, quatro, cinco, quanto mais comprar, mais vantagens vai ter. Não só no preço, como em garantia que nunca mais vai precisar comprar panela para todas as necessidades. Uma frigideira menor, uma frigideira um pouco maior, uma panela média, uma panela grande. Compra uma, tem um desconto X, compra duas, tem mais, três, tem mais, quatro, tem mais. E outra coisa, pode pagar pedalado em 10, 12 vezes. Enquanto você comprando uma panela comum, já vai estar comprando outra, você ainda vai estar pagando a Frigigold, já sai utilizando e tendo todas as benesses para uma boa alimentação. Você vai ganhar em saúde, você vai ganhar em qualidade nos alimentos, que nós vamos ver na sequência aí. Os alimentos ficam todos eles bem preparados, bem definidos. É muito difícil de queimar, só se você dormir em cima do fogão, mas fica tudo bem definido, né? E outra, que dá qualidade para a comida não é o azeite em profusão. O que dá qualidade na comida é o tempero. Então, vá ligando, 4003-4220. Amanhã mesmo você recebe a sua Frigigold, pode pagar em suaves prestações e vai utilizar por 20 anos. E tem 2 anos de garantia. Veja mais. Conheça agora as panelas Frigigold, que não utilizam óleo. É isso mesmo, agora você faz carne, frango e peixe sem usar óleo. Além disso, você prepara também omelete, panqueca, tapioca e até as batatinhas sem nada de gordura. Veja, não é incrível? E o melhor de tudo, os alimentos não grudam na panela, garantindo mais praticidade no preparo e na hora da limpeza. A Frigigold possui superfície antiaderente de titânio, que dispensa o uso de gordura, cuidando assim da sua saúde. Gostou? Então ligue agora para esse número que aparece no seu vídeo. Nós retornaremos a sua ligação com uma super promoção para a sua região. Cozinhar e fritar sem óleo já é uma realidade com a Frigigold. 4003-4220 para você ir ligando e já receber amanhã mesmo. Recebi uma corneta interna e justa do Milton Machado dizendo: vocês estão fazendo o mesmo pecado que eu critiquei aqui. Chegou lá na imprensa de Minas Gerais. Não, mas o Cruzeiro tem mais elenco do que o Botafogo e nós conseguimos encontrar 4 aqui, alternativas. O João Paulo, que é uma alternativa interessante, o Maurício chegou a dizer que ajudaria no elenco do Grêmio. Eu elogiei aqui o Pimpão e fiquei na dúvida. Elogiei o Bruno Silva, elogiamos o Gatito, elogiamos o Carles zagueiro, o Joel Carli. Então é diferente. Aqui a 0 Hora e mais uns outros cronistas eram 9-2 pro Grêmio contra o Cruzeiro. Não, os caras chamaram o time do Botafogo de ruim. Nós não fizemos isso. Nós estamos dizendo que é um time médio que realmente tem Cruzeiro, um treinador. Na época era o Cruzeiro. Sim, não, mas Não, isso antes eu não sei. O de hoje, que ele está falando de hoje,
O Botafogo não é um time ruim, é um time médio que tem um treinador que realmente está fazendo a diferença. É que eu acho que o que o Cabistani está fazendo referência, porque já circulou hoje, ao longo do dia, panfletos que foram produzidos pela torcida do Botafogo, entregando nos arredores, entregando muito no Rio de Janeiro. Panfletos com... Para motivar. Sim. Fizeram um panfleto, uma montagem de um panfleto, colocando assim, ó. Isso é o que a imprensa, a torcida e os jogadores deles falam da gente. Aí tem algumas matérias de jornal dizendo que a ruindade do Botafogo só ajudou... a ruindade do Fogão ajudou e só uma catástrofe tira a vaga do Grêmio. Não. Tem uma outra menção aqui de um jornalista gaúcho desdenhando o Botafogo. Eu vi isso. Então isso foi... não vi publicado aqui isso. Foi publicado aqui, sim. Eu vi na internet. Não, na internet. Eu estou dizendo que alguém daqui... isso tem a ruindade do Botafogo? Não, mas falaram isso. Isso escreveram aqui. Acho que foi na 0 Hora. Bom, tem um print aqui. Foi na 0 Hora. Eu não sei se foi de fato publicado, se foi produzido. Foi no dia seguinte do jogo lá. Então, tudo que eu falei aqui foi bem razoável, porque nós falamos, não chegou de graça, demos a campanha toda. Tu deste o feedback e o status real da situação. Prescindiu dos dois talentosos amadores. O objetivo de fazer essa comparação... A corneta do Milton era o seguinte, que nós fizemos aqui, a vez do Cruzeiro, em Porto Alegre, foi dado 9-2 do Grêmio. Mas tem Thiago Neves, tem o Arrascaeta, citei o zagueiro Léo, o goleiro Fábio. Sim, baita time. A defesa o problema é esse print específico da ruindade do Fogão, que ajudou e só uma catástrofe tira o Grêmio. Ele foi publicado no site de um jornal de grande circulação, mas é um texto escrito por um torcedor. Mas tem a chancela, tem o logo do jornal. Mas de qualquer forma é o seguinte, né? É tudo dentro de campo que se decide. Claro. Lá contra o Cruzeiro, se o Grêmio tivesse jogado a bola que o Grêmio tem, com o Cruzeiro jogando não conseguiu impor o jogo. Não conseguiu. O Mano foi estratégico. Mano deu nó. Perdeu mais pro Mano do que pro Cruzeiro. Exatamente. Foi mais treinador do que futebol. E aí deu um nó no Renato, como o Renato deu o ano passado no mesmo Mano e deu no Marcelo. E com tudo isso, Oliveira né, foi demitido na final. Com tudo isso, aos 5 ou 6 minutos, o Luan pegou uma bola, enfiou pro bar. Se tivesse feito aquele gol, a história era completamente outra. Não, aí acabava. Acabava o jogo ali. Acabava o jogo, o Grêmio estava na final da Copa do Brasil. Mas o Cruzeiro ganhou merecidamente, mesmo nos pênaltis ganhou merecidamente. Certamente o Botafogo vai utilizar muito daquela estratégia do Mano na partida de logo mais. Mas já fez isso no Rio. Já fez isso no Rio. Mas não tem assim, cara, esse treinador não vai mandar fazer o que o Mano mandou fazer, que mandou bater no início do jogo. Mandou claramente bater. Não vai, esse cara não faz isso. Não é outra pessoa. Ele vai mandar a equipe ficar no sistema defensivo. Fosse o Eduardo Batista, mandaria. Mas o Eduardo Batista com o Fluminense aqui, lembra? Sim. Quando eliminou o Grêmio da Libertadores, acho. Ou da Copa do Brasil. Copa do Brasil, gol do Fred. Em cima do Thierry. Gol de cabeça do Fred. Chegou junto o Fluminense. Foi. E não desmanchou nunca a linha de 4. Nunca. Sim. É verdade. Jerry, o futuro do Internacional. Olha, essa próxima partida é bem interessante. Andei dando uma olhada no plantel. Já falei Jesse James. Também. Jerry Adriani. Estava dando uma olhada fazendo um comparativo, assim, que a gente gosta de fazer, né? No plantel do Náutico contra o Inter para esse enfrentamento de sábado. E eu estava percebendo ali alguns jogadores que foram campeões gaúchos pelo Novo Hamburgo também. Estão nesse plantel. Metade do time é um time gaúcho, na verdade. Tem o goleiro Busato, que é o goleiro do Grêmio, jogou pelo Grêmio. O William Schuster jogou no Grêmio também. Foi no tempo do Roger, jogava no Novo Hamburgo com o Roger. E veio 3, o Amaral, o volante, tem mais 2 jogadores que foram campeões gaúchos. Tem um do São José e um do São Paulo de Rio Grande. E metade do time vem da categoria de base do Náutico, né? E eu achei uma peculiaridade também. É fraco, então? Porque sim. É fraco? Sim. Não tem? Ele é o vice-lanterna. Eu acho que o tema de casa nosso, que o tema fora de casa é ganhar do Náutico com tranquilidade. Apesar de ele estar fazendo uma boa mobilização lá pelo Lacerdão reagindo, também. Hein? Ninguém caiu. Melhorou no segundo tempo. O Náutico não caiu para a Série C, assim como o Atlético Goianiense não caiu para B ainda. Eu achei uma peculiaridade lá também. Eles têm o mesmo número de conselheiros do Internacional. Uns 360 conselheiros, 350 mais ou menos, do Náutico. Uma equipe que o único título deles foi um vice-campeonato em 65, 66, 67.
E eles consideram, para tu ver a importância da Série B, eles consideram o vice-campeonato 2011 contra o Grêmio como um título praticamente deles, ser vice da Série B. Então é Interessante. Interessante. Então eles têm Copa Nordeste, então na região é um time vitorioso até uma certa década e não ganha nada nos últimos anos para cá, com fortalecimento do Santa Cruz. Então, Não, o vice pro Grêmio não. Ficou fora para o Grêmio. Sim, sim. Porque o Náutico não subiu naquela época. Eles têm um vice em 2011. Não sei se foi 2011. Não, foi não, o o Grêmio. Grêmio foi O 2005. Grêmio foi 5. 2011 eles ficaram na vice e eles comemoram como um Ah, título. tá. Não, porque aquela eliminação pro Grêmio ficou Eles ficaram em marcada na terceiro, história, eu acho, ou quarto, não? É, porque ficou o Santa Cruz, deu a volta olímpica Sim, estava lá de campeão. verdade. e subiam só 2, né? Subiam Subiam só dois. Exatamente. Era Subiam muito dois. difícil para subir. Aí o Santa Cruz estava dando a volta olímpica e o Anderson estava fazendo o gol. É. Aí acabou com a volta olímpica, que encrenca, recolheram a que taça. Nesse pensamento, eu acho que o Náutico não é campeão estadual desde 2004. 2004. Se não me engano, é por aí que o Náutico... Esse é o jejum do Náutico. Um baita jejum. E tem gente que tem para receber lá desde 1980. Né? O Náutico gosta de... Não, deve ter desde 1901, quando fundaram o clube. O Lisca tem um dinheirão para receber lá, hein? Verdade, eles têm 4 jogadores por posição lá no Náutico e atacantes eles têm 9 atacantes. Se contrataram mais um, agora eles têm 10 atacantes. É um time que tem atacantes no Brasil no plantel, né? Que é normalmente o pessoal costuma 4 nivelar. jogadores por posição? Normalmente Então 4 tem 44 jogadores? Não, por posição, volante, lateral, zagueiros, goleiros, em Ah, 4 tá, posições. tá. Ele tem... Joga com 2 volantes, ele tem 2 titulares e 2 reservas. Exato. Então, goleiros ele tem 4. E o meio campo ele tem 4 meio campos também. Volantes ele tem 5 e atacantes ele tem Tu 10. estudou bem o Náutico, hein? Fez Eu todos, não né? sei metade disso aí do Náutico. Eu gosto de dar uma pesquisada nos adversários, até para não menosprezar eles. Mas também. tu é espião do Guto? Não. Podia passar esse levantamento pra daqui a quê? pouco. Um Não, relatório. mas isso eles têm também. Tem imagens e tudo, né? Tem que fazer esse trabalho. Aí. Isso O meu hoje é trabalho é feito, mais né? simples, né? De analisar o plantel, até porque os atacantes deles são atacantes velocistas, né? São atacantes que jogam foram campeões paraibanos ou foram campeões cearenses. Então, eles têm o hábito de contratações dos times nordestinos de contratar jogadores rápidos e que joguem na região, que não sejam jogadores... Tem uns 4 ou 5 jogadores que vieram do Atlético Paranaense também. Então, a gente vê como é que vai essa migração dos atletas no Brasil, né? Então eles têm um time que é metade, praticamente, 1/3 do time é o time do Novo Hamburgo campeão gaúcho, o outro terço é o campeão paranaense. Ou eles têm uma observação muito panorâmica, ou eles pegam a sobra do mercado porque é barato. Pega um Mas soborô. o fato de ter jogadores daqui e do Novo Hamburgo, o Beto Campos foi o Beto Campos, né? Sim, foi ele que Sim. levou. Ele foi agora o treinador lá. Beto Campos que É, tá no e agora Criciúma. está no Criciúma. Sim, foi pro Criciúma Ele agora, e o mas Márcio ele ficou Correia. uns 10 jogos, eu acho, lá. Sim. Esse Sim. Beto Campos deve Ficou ter levado e alguns deles defendia aí. que a equipe estava crescendo, evoluindo e... Ele levou um zagueiro, um volante e um meio campo. É. Ele levou a espinha dorsal do time campeão dele. Eu quero... São os Cara jogadores... de confiança. Claro. Será que receberam já alguma coisa esses jogadores? Até colocar em dia aí esses tempos. Sim. Ficou faltando os direitos de imagem, né? Eles Faltaram? pagaram o dinheiro Eles chegaram a menor e não pagaram o dinheiro maior. Eles- Mas deram uma mobilizada lá, porque senão não ia. Sim. Por isso é que deu essa arrancada para chegar a 20 pontos. Sim. Porque o Náutico ficou um tempão com 8. Porque não saía? motivar jogador que está 4, 5, 6 meses com salário atrasado O que não dá para difícil. entender é o Criciúma demitiu os caras. Pois Que é, dá- mas ele vinha tão bem, né? Quando eu posso, eu Não, e vejo demitiu jogo uma da- semana depois do jogo, né? O jogo do Criciúma É. foi na semana passada, foi na terça-feira passada. Aí demite na segunda-feira, uma semana Deve ser depois. desentendimento interno, alguma coisa, discussão, porque o trabalho dele vinha muito bem. Vinha bem. Daqui a pouco algo de bastidor, assim como aconteceu com o Lisca no Paraná, que foi demitido no dia do jogo. Ele foi demitido sendo o 8º. Pois é, ele na verdade, ele pegou o Criciúma na zona de rebaixamento. Sim, ele E estava foi- brigando para não cair. Mas às vezes dá uma intriga ali entre o vice-presidente de futebol e o treinador, É, ou desse alguma tipo aí, imposição. A gente sabe como é que funciona esse tipo de situação, né? Vaidade, sei lá. Mas me parece um profissional muito ético dos Carlos Vinck. Eu imagino que a saída... Eu acreditei como equivocado, mas também não considero errada a contratação do Beto Campos também. Não, o Beto é bom. Beto é bom. Beto é Beto tem trabalho mostrado já. Se no fizer Caxias. uma comparação dos dois dentro do mesmo certame, o aproveitamento do Beto é de campeão e o dele não, né? Então, se comparar os dois profissionais, talvez o mercado ficou propício, talvez o Beto fosse o primeiro da lista do Criciúma antes do Luiz Carlos.
os caras virem que o mercado oportunizou a contratação apenas agora também. Podia estar no desejo da direção. Não, ele demorou um tempo desempregado. O Beto, né, desempregado. Ele ficou desempregado. Ele ia palestrar agora, semana que vem, estava como palestrante, né? Nesse meio tempo na PUC, ele ia fazer uma palestra sobre No curso liderança. do Beto. Isso. Do Beto, O Beto Almeida. Beto Almeida. Almeida. Mas olha aqui, ó, o Beto Campos, ele mostrou no Campeonato Gaúcho que ele tem estratégia de jogo. Ele ganhou do Grêmio do Internacional, ele foi campeão do começo ao fim do campeonato. Sim. Ele não perdeu para duplo Grenal. Né? Não perdeu e foi campeão da primeira fase, Sim. campeão do mata-mata. Ele foi campeão nos pontos corridos, campeão no formulismo, campeão em todos os sistemas. É um cara que tá pronto para pegar time assim. E que bom conseguiu uma nova chance dentro do mesmo ano. Senão o cara, Sim. para dar a volta, vira Nestor Simeonato. E até tem aquele outro lado, né, que para ele, se ele conseguir emplacar o Criciúma e seguir na próxima temporada, é bom ele não disputar o próximo gauchão no comando do Novo Hamburgo, porque se ele fizer o mesmo milagre, ele só se igualou. Mas se ele for mal agora, Ele volta. no Criciúma, ele volta para o Novo Hamburgo. Sim. Nem disputa o catarinense. Vai ser o técnico. Não, mas do- se ele for bem, será bom para ele isso. Disputar um outro campeonato, um outro ambiente, não ter essa E pressão. Santa Catarina joga com chance de ser campeão muito mais do que aqui. Ah, com Porque aqui ele não vai repetir o título. Porque lá são Tem duas 4, equipes né? também que também estão em ascensão lá também, que é o Tubarão, né? Que fez uma reformulação interna muito boa também, que saiu... Maravilha. Fugiu o nome dele. Não. O que era o coordenador técnico do Aimoré, que foi para lá. Até foi o meu colega lá na CBF, lá esqueci o nome dele. E o Joinville também. São dois times que começaram a se reestruturar com as sobras de mercado e conseguiram fazer um fortalecimento na base também. E lá são 4 ditos grandes Favoritos. clubes do estado que seriam os favoritos, né? Chapecoense, Criciúma e os 2 da capital, Avaí e Figueirense. Exato. Mas estes que brigam por fora. Jesse Guto para 2018 ou não? Acho que está fazendo por merecer. Né? Se conseguir manter essa sequência de jogos e subir com mais tranquilidade do que a gente imaginava. Né? Eu estava vendo ali a tua postagem ali sobre a quantidade de pontos, né, para conseguir subir a Série A. Eu acho que a gente vai fazer o tema de casa assim com um pouquinho de sobra. Né? Mas é doído. A cada 3 pontos conquistados a gente diminui. E eu acho que o Guto, mantendo essa base com algumas contratações, eu acho que a gente conseguiu voltar a unir a torcida, uniu até os movimentos do clube também, né? Então está todo mundo no mesmo discurso, todo mundo no mesmo pensamento de subir, politicagem para o lado de lá, secação interna que existe para o lado de lá também. Então, Guto, torcida, direção, sócios, eu acho que está todo mundo em sinergia nesse momento para subir. Eu acho que esse é um momento bom, um clima bom. O meu cálculo é um cálculo até otimista, e alguns dizem que vai ter que precisar de 63, mas esses que têm 34 até 40, eles ficam se revezando ali. Sim, e muito não pouca conseguem diferença. mais de que 50%. Pelo tamanho que eles têm. Se um der uma arrancada, outro vai descer. Por isso que eu acho que com Porque é 60 muito vai difícil, dar. né? Que é Com muito 60 difícil, vai dar. muito difícil alguém dar uma arrancada daquele bolo que tem ali entre o terceiro e o nono Tá aí o lugar. Criciúma. O Criciúma demitiu o técnico para provar o que eu estou dizendo. O Juventude estava mal, foi para 40, mas daí afundou o Guarani, desceu o CRB. Sim. Eu lembro que eu vim aqui, na última vez que eu estive aqui, a gente fez um comparativo aí dos pontos que o Juventude tinha 1 ou 2 jogos do segundo turno. Ou não, faltavam 1 ou 2 jogos. E ele já tinha os 30, ele tem perto de 40 hoje pontos. Eu não Ele tem tenho- 40 redondos. mas ele já tinha, há uns 10 jogos atrás, 29 ou 30. E a gente fez uma conta que tinha todo o segundo turno para ele só repetir isso e seria Exatamente. estaria na primeira divisão. Por isso que facilitou o cálculo. Assim como o Corinthians, que eu fui o primeiro a dizer que com 70 pontos, se o Grêmio tivesse fôlego para ganhar os seus jogos, o Grêmio podia dar um susto no Corinthians. O Corinthians com 71, 72 vai ser campeão. Não menos tem. que o Palmeiras. Menos que o Palmeiras. E começou Mas- todo mundo a ir para baixo, né? Porque Agora- ninguém tá buscando o O Corinthians. Palmeiras deu uma reagidinha, ganhou agora do Coritiba, está chegando. Faz uma campanha estável até, é bom que se diga, o Santos, estável de recuperação. O Grêmio também não vai afundar, então vai ficar por ali. O Santos fez uma boa série de jogos O em Flamengo agora focou na Copa do Brasil. O Grêmio tem que se cuidar porque agora o Palmeiras está perto, o Santos está perto, o Grêmio com essa derrota de domingo
ficou, né, vários ficaram próximos aí agora, né? O Palmeiras Na chegou hora a de se 40, acordar. né? O jogo de hoje é como se fosse no pôquer o all-in do Grêmio, né? O Grêmio aposta todas as fichas no jogo, porque dificilmente tu volta mobilizado pro brasileiro, caso ocorra uma desclassificação na Libertadores. Mas Não tem que ter muito na verdade, psicológico, assim, muita... independente de ganhar ou não, os próximos 30 dias do Grêmio tem que ser de mobilização no Campeonato Brasileiro. Porque não vai ter outra competição. A Libertadores para por um mês novamente. Então, independente, o Grêmio vai ter que buscar, mas sem dúvida a motivação é outra. Uma coisa é se remobilizar no Brasileiro pensando em seguir bem para jogar a Libertadores. Outra coisa é tentar sonhar com o título. A distância do Corinthians para o Grêmio é a mesma de 4 ou 5 rodadas atrás. A verdade é o seguinte, né, Maurício? Acabou aquela história de estar escolhendo o campeonato, né? Tem um para jogar, se Deus quiser, elas vão passar hoje. Mas depois, o campeonato é o brasileiro agora. Até né? para ficar entre os Nós quatro. temos um jogo da Libertadores garantido. E aí tem que jogar, porque os outros estão se aproximando ali. É só olhar a tabela, não sei, não lembro de cabeça, mas assim, olha aqui, ó, Corinthians, 3, 4 53, pontos tem vários. 53 tem o Corinthians, 43 tem o Grêmio, 41 tem o Santos, 40 tem o Palmeiras, 38 tem o Flamengo. A poupança do Grêmio é de 6 pontos. Mas 5 aí pontos. é 2 rodadas, né? 5 pontos. Para ficar entre os 4. Com o comparativo de que se for para as próximas fases da Libertadores, com certeza vai poupar em 1 ou 2 rodadas também. Então esses 6 pontos já corta para baixo. Mas é isso que o Capistani está dizendo. Mesmo passando, tem que ir com os titulares do Brasileiro. Tem que ir agora, terminou esse negócio aí. A vantagem do Grêmio nesse momento com relação ao Flamengo, por exemplo, ela é de 5 pontos e 1 vitória. Porque essa vitória pode se tornar um critério de desempate. O Grêmio tem 13 vitórias e o Flamengo tem 10. Então, mesmo que o Flamengo busque estes 5 pontos tu busca com 1 vitória e 2 empates. Ou, enfim, pode buscar com 2 vitórias no máximo. Não, mas daí são 2 vitórias do Grêmio. O Grêmio tem 13. Sim, tá 13 a 10, ficaria 13 a 11. Mas digamos que busque com 2 vitórias e o Grêmio empatando. Ficaria no máximo 13 a 12. Não, a verdade é que acabou a brincadeira de ficar escolhendo time e terminou. Não interessa, ganhou, não ganhou, lá tem que jogar o Campeonato Brasileiro para garantir a Libertadores, porque para título ficou muito complicado. Vamos dar uma analisada aí nos lances de Grêmio e Botafogo, para ver por onde o Grêmio pode furar esse bloqueio do Botafogo, ou onde o Grêmio pode aligerar um pouco o jogo, né? O Grêmio foi meio previsível lá também, né? Completamente. O Beto Campos faria diferença nesse time do Botafogo, eu acho. É o tipo de equipe que eu acho que ele conseguiria implementar o sistema de jogo dele. Equipe mediana, regular, que ouve o treinador. Sim. É o grupo, né? Mas não está precisando de técnico. Não, tá bem. O Jair Ventura tá... O que mais entrou barato. Se tirar faz falta é o técnico. Mas o Grêmio não foi pior que o Botafogo, esse é o alento. Não. E jogou desfalcado também. No segundo tempo, o Grêmio controlou completamente o jogo. Completamente o jogo no segundo tempo. Olha, mas o Grêmio entrou em campo querendo esse 0x0? Acho que não, né? Não, mas é a circunstância, né? sem o Luan, já não tem o Pedro Rocha, tirou sem o Luan, sem o Jeromel. Foi na cautela, né? O que está me chamando a atenção, assistindo de novo esses melhores momentos, é que o Grêmio, na maior parte dos lances ofensivos, eles estão surgindo em jogadas individuais, especialmente do Ramiro, que buscou chamar mais essas jogadas, mas o Barrios, especialmente, está um tanto quanto isolado lá na frente. Não tem aquela patrulha com 4, 5 jogadores entrando na área. Entra o jogador que está com a bola e mais um. É que o Barrios é um jogador ele tem que ficar da risca da área para dentro para ele poder fazer uma jogada. A característica próximo do pênalti ali. Ele não tem mais condição física, vou ser bem claro, que não tem mais condição física de fazer o que ele fez a vida inteira. Ele era um cara, ele não era um centroavante aipim, aquele velho aipim, mas era um jogador que largava uma bola pelo lado, largava pelo outro e ele chegava na frente do gol, sempre fez gol. Esse é a maior característica dele. É o maior milagre do jogo aí, zagueiro. O maior milagre do jogo. Ali. E o principal ataque do Grêmio, em que o Grêmio tem 4 jogadores dentro da área. Aí era gol certo.
Das jogadas ofensivas é que o Grêmio tem mais jogadores dentro da área. Se tu olha no segundo tempo, eu não tenho bem certeza, mas acho que essa última aí foi a jogada do Botafogo no segundo tempo. Teve uma um pouquinho antes que o zagueiro falhou e acabou colocando a bola no pé do jogador do Botafogo, né? O zagueiro rebateu errado e a bola caiu no pé do Tele Santana que dizia quando o centroavante ficava isolado, tira ele e deixa só os ponteiros, né? O saudoso Tele. Então, acho que o isolamento do camisa 9 do Grêmio numa quarta de final de Libertadores, mas acho que faltou... Talvez o Renato queira insistir nessa jogada, achando que a qualquer momento a bola vai cair para ele e vai resolver o jogo. É que assim... Mas facilita para os marcadores. Eu vou tentar te explicar. Assim, o Grêmio tem um jogador de ligação que é o Luan. E tinha um cara que fazia... vamos dizer assim, o antepenúltimo passe ou o último sempre foi do Luan. Ou ele jogava no Pedro Rocha fazia a jogada pelo lado, jogava no centroavante, ou ele jogava no Pedro Rocha, que eles chamam de facão, que é aquela entrada enviesada, diagonal, e ele ia direto flutuar entre as linhas. Exatamente. O problema do Grêmio hoje não tem isso. É que o jogador que flutuava entre as linhas, que era o Pedro Rocha, saiu. E o jogador que tinha o passe infiltrado para que a bola chegasse lá era o Luan. Porque o Luan não pode lançar para ele mesmo, né, hoje. Porque o Luan, no ano passado, ele ajudava o Pedro Rocha a furar as linhas, só que aí tinha o Douglas passando. Sim. Mas tinha o Douglas municiando, que agora não tem também. Mas não tem Ramiro, tem o... Teve que se reinventar ganhando, que é pior do que sem reinventar. Tu quer ver uma coisa? Tu presta atenção, qual é o jogador do Grêmio, se a gente repetisse os lances, qual é o jogador do Grêmio que mais conseguiu furar a defesa do Botafogo? Foi o nosso volante que fez isso, foi o Arthur. Tem umas 3 jogadas do Arthur. Arthur na jogada individual dele para fazer. Não teve jogada coletiva. Sim. De ataque. Ele foi convocado em cima desse jogo, embora o Tite disse... Mas o que aconteceu? Ele não tinha alternativa. O Grêmio ficava tocando e não tinha profundidade. É mais fácil para o volante atravessar as linhas, né? Do que o meio. O meio já tem seus marcadores, né? Mas tu olha... Vou de novo repetir. Tu olha as jogadas, ele fez jogadas que ele driblou 2 ou 3 jogadores para poder chegar lá. Uma coisa é tu conseguir atravessar as linhas, outra coisa é tu conseguir atravessar as linhas com êxito, né? Não, mas ele fez aí. Teve uma até que tem uma discussão de uma falta. Arthur, um dos melhores volantes do Brasil, com certeza. Convocação certíssima. Não teria por que não convocar, porque não tem um outro volante tão em evidência quanto ele hoje. Muito bem. Vamos ver o que vai dar a sindicância. Depois do intervalo, o Jesse James fala sobre isso. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Cadeira Cativa nesse feriado de 20 de setembro. Daqui a pouquinho, já fervendo o clima na arena, tem Grêmio e Botafogo, decisão de muitos cuidados. Qualquer vacilo, toma um gol, o Grêmio tem que fazer 2. O Botafogo toma um gol, vai ter que abrir e o Grêmio pode fazer mais. Quer dizer, é um jogo de xadrez esse jogo da arena, logo mais 9h45. O Jair Ventura, um técnico que vem se afirmando, tem o reconhecimento de todo o Brasil. O Renato já não se diz mais que é um treinador de vez em quando, pelo contrário, já é um técnico bastante cobiçado aí por várias outras equipes brasileiras, especialmente as cariocas. Então, também haverá um duelo de técnicos daqui a pouquinho na arena. E o Grêmio mostrou no Rio de Janeiro, até pelo que disse o Cabistani há pouco, que teve mais preparo físico do que o Botafogo. Teve uma força no segundo tempo que o Botafogo não conseguiu ter ou não quis ter, né? E tinha que dosar para não tomar gol e tudo mais. Enfim, teremos um jogo estratégico com aquela história de que o gol dobrado, que o gol fora de casa vale dobrado a partir do empate em pontos. Então, esta é uma situação bem definida aí para a partida de logo mais. Se o Grêmio fizer um gol, não pode comemorar o título. Se o Botafogo, o título não, a passagem para a próxima etapa. Se o Botafogo fizer um gol, também não pode comemorar, porque o Grêmio vai ser todo pressão. Teremos um grande jogo acima de tudo. E na outra semana é a decisão da Copa do Brasil, né? Porque teremos o enfrentamento do Cruzeiro com o Flamengo. O Cruzeiro conseguiu arrancar um empate no Rio de Janeiro em 1-1 e agora joga com a vantagem. Não, na decisão não tem vantagem, mas joga com a vantagem do fator local, digamos, não tem a vantagem do gol qualificado. Bom,
Antes de eu perguntar para o Jesse James a respeito dessa situação de consultoria, consultoria não, no Internacional era para ser auditoria e está havendo uma sindicância, né? Um grupo de conselheiros foi nomeado para ver o que há de tão errado no setor financeiro do Internacional. Libertadores da América, jogos desta quarta-feira, além do Grêmio, também o jogo do Santos contra o Barcelona. E teremos ainda, a partir das 9h45, Ponte Preta e Sport na Sul-Americana, Racing e Corinthians na Sul-Americana. Nos jogos de ida, Chapecoense e Flamengo empataram em 0-0, o Sport ganhou da Ponte Preta por 3-1 e o Corinthians empatou em casa com o Racing em 1-1. O Corinthians também caiu de rendimento. Os outros 2 jogos da Libertadores são amanhã, né? 7h15 do River e 9h45 Lanús e São Lourenço. Esse jogo Jogão. do River Plate Que loucura, né? é a superação da história, né? Já superou uma vez e veio aqui, tocou 3-0 no Cruzeiro, né? Perdeu em casa E virou. e virou campeão da América em 2015, inclusive em cima do Tigres, que passou pelo Internacional. E o outro jogo é também um grande jogo, porque é clássico argentino, né? E se o Lanús ficar fora e o Grêmio passar, e o Grêmio depois passar pelo Santos ou Barcelona, o Grêmio também vai decidir na Arena. Então ainda segue muito a feição do Grêmio à situação. E essa sindicância? Olha, essa sindicância, a gente está na expectativa que dia 5 de outubro termina o prazo, né? O combinado é ficar um mês em posse os documentos do presidente da sindicância, o Amarante, o Saideles, o Lopes. Mas que houve demora na entrega Eu acho que essa demora apanhado, acho que essa demora da entrega não foi para a comissão de sindicância, eu acho que foi para acesso dos conselheiros. Isso. Mas que também esses não receberam, demoraram um pouquinho. Bom, de qualquer forma, tempo há. Nem que tem que ler 24 horas. Exato. Eu acho que ele não é tão extenso assim, porque são situações pontuais. Mas são 250 páginas? Mas eu acho que tem algumas especificações entre elas, algumas páginas em destaque. Eu estava vendo o programa com o Sérgio Urren, que ele deixou bem claro isso aí, essa questão. Assim, eu gosto da postura do presidente do conselho, acho ele bem Falamos regrado. até em ti aqui. Né? Eu não consegui ver todo o programa. Eu me lembro de uma questão que tu tinhas levantado, eu perguntei para ele e citei. Legal, eu vou rever o programa. Eu vi uma parte do Sérgio, assim, eu acho... Gosto do Gustavo também, gosto bastante da postura dele no jurídico do Inter também, Gustavo Urren, filho do Sérgio. Não sou muito a favor chamam de nepotismo, mas dentro do clube são as capitanias hereditárias, né? Os filhos seguindo. Mas também fico orgulhoso se meus filhos também seguissem alguns passos meus, então a gente fica com 2 corações. Mas eu acho que como ficou um grupo muito completo, que contemplou vários movimentos antigamente que eram oposição, hoje são situação, ficou bem eclético o grupo da sindicância, eu acho que o resultado vai ser bem isento. Tem do I9, que é o desembargador, que concorreu inclusive à presidência do conselho, o Emílio Papaleuzinho, que se chama. Tem um do Saideles. Convergência, que é bem áspero, até nas críticas, o Saideles, que não está nem querendo se pronunciar. Tem o presidente, que foi candidato à presidência já do Internacional, presidente da sindicância, que é o Amarante. Sim. Tem um conselheiro que aprovou as contas do presidente em 2015, mas reprovou em 2016, que foi o Lino, né? Sim, Lino Killing. Então, Tem o Ivandro também, que é da mesa do conselho. O secretário que é do povo do clube. Tem o Lopes, que era o secretário do clube na gestão passada. Pelo menos também. esse aí vai mostrar os caminhos, né? Sim. Esse aí vai ter que dizer, olha, isso aqui está errado, é uma prática errada, mas não houve isso, não houve apropriação do dinheiro do clube, porque é uma situação complicada, hein? Poderia... 46 milhões para justificar que está difícil. A informação das 250 páginas completas do relatório, até sexta-feira da semana passada, então já haviam passado 10 dias do início da comissão. A comissão começou no dia 5, então, dia 15, 10 dias da comissão. Apenas neste 10º dia que eles receberam um acesso mais amplo. Sim. Eles tinham apenas um resumo do trabalho da Ernst Young
E desde o dia 15 eles têm um acesso mais amplo aos documentos. Mas eles têm junto o parecer da Camino também, né? O parecer do Conselho Também. Fiscal, acho que ele cruza com esses dados Também. desse diagnóstico, né? Mas então você está levando fé que as coisas serão esclarecidas? Eu acho que sim, mesmo porque eu ainda acho que quando as evidências são tão explícitas assim, para algumas situações, eu sempre penso que tem alguma coisa pior que passou batido, né? Essa é uma percepção minha, porque, convenhamos, as notas sequenciais, hoje em dia tu vê as empresas deixando de prestar serviço para o governo do estado, para o município, por ter esse tipo de situação. Então, acho que é o filtro de averiguação de documentação e da legalidade das empresas que talvez foram criadas, parece que especificadamente para exercer trabalhos para o internacional. Então, não soa muito bem, não é muito legal. Por isso que são 5 empresas. Né? Sim. Então, 5 empresas para fazer obra. Isso aí, o dinheiro... Quais as obras? E o dinheiro da obra é o meu dinheiro, é o dinheiro do sócio, é quem paga a sua mensalidade, é o dinheiro da televisão, é esse dinheiro. Eu acho que deveria ter, eu não sei se a gestão anterior ou essa vai fazer ou a próxima, ver os bens dos dirigentes. Normalmente, o dirigente não pode entrar para um clube e ficar 2 anos sem receber salário, porque tem muitas funções como diretor do clube, por exemplo, tu é conselheiro, tu não recebe remuneração. Tu não pode dobrar ou triplicar o teu patrimônio quando tu entra no clube, quando tu sai dele, né? Tem uma coisa errada nisso aí, porque tu não está recebendo um provento. Os teus benefícios são isenções de entrada, isenções de viagem, alguma coisa do gênero. A menos que ele tenha, em paralelo, como esse presidente do Palmeiras tinha, um banco. Ou uma empresa extremamente bem sucedida, que tenha de um ano para o outro feito um monte de realizações. Mas que tenha como comprovar Ou isso. é um advogado que recebeu... Não, tem que comprovar na entrada e na saída, exato. Ganhei dinheiro a partir disso. É só entregar a declaração do imposto na entrada. Tem vários dirigentes que, pelo contrário, não tiraram dinheiro do clube e ajudaram o clube em vários momentos, né? No início do século. Então, eu acho que dos momentos, eu sei de conselheiros que pagavam a luz do Beira-Rio. Então, tem conselheiros bons e tem maus conselheiros que se tornaram dirigentes que acabaram... Não temos provas para acusar nem citar nomes, mas a impressão que dá é que alguém meteu a mão, sim. E aí é um problema, né? Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Cadeira Cativa nesse feriado de 20 de setembro. Daqui a pouco tem decisão, Grêmio e Botafogo. O primeiro jogo foi 0-0. O Botafogo joga pelo 1-1. O Grêmio joga por uma vitória simples para passar e pegar o Santos ou o Barcelona de Guayaquil. O Grêmio ficaria entre os 4 melhores da Taça Libertadores da América. Amanhã os outros 2 jogos. O River Plate, que tomou 3-0 do Jorge Wilstermann, precisa fazer os mesmos 3-0 para os pênaltis. Se fizer 4-1, dá Jorge Wilstermann. E aí um time boliviano pode chegar pela primeira vez numa decisão de Taça Libertadores da América. Claro que ainda haveria um outro enfrentamento, mas se passar também por Lanús ou São Lourenço, o Jorge Wilstermann pode se habilitar sim para chegar na decisão. E já falei agora do outro enfrentamento. São Lourenço, que fez 2-0 no primeiro jogo contra o Lanús, joga pelo empate ou até por uma derrota que seja mínima. Então, teremos 2 grandes jogos também amanhã, quinta-feira. No mês do Gaúcho, a Ubra TV está com uma promoção especial que vai dar um baita presente para um telespectador. Vale até o final do dia de hoje. Mas quem conta mais pra gente é o amigo Edson Dutra dos Serranos, que também é apresentador aqui da Ubra TV. Confira o recado do Edson. Alô, amigos telespectadores. Vocês querem ganhar um presente da Ubra TV nesse mês de setembro, o mês dos gaúchos? Participem da promoção Coisas de Gaúcho. Concorram a uma estadia com tudo pago para ti e acompanhante no Vila Ventura Eco Resort, uma das belezas do nosso estado em Viamão. Envie-nos uma foto de vocês fazendo algo pertinente ao gaúcho para o nosso e-mail ou acesse a promoção pelo Facebook. O regulamento está à sua disposição no site Coisas de Gaúcho, uma promoção da Ubra TV com o apoio do Vila Ventura Eco Resort. Participa, tchê!
no Sport TV. Participa, tchê. O que houve lá no Maracanã? Estão fazendo sexo na arquibancada agora? Filmaram aí, teve um evento, aconteceu no final de semana. A Feijuca Original. Começou às 3 da tarde, foi até meia-noite. Fizeram muitas coisas originais, inclusive. Se quando escureceu, escureceu, aí aconteceu, torcida potiguar, como diria o narrador aqui. Filmaram, inclusive. Feijoada, samba. Feijoada, pagode, sertanejo, funk, e o pessoal se empolgou. Pegaram um casal jovem lá, se divertindo. Já criaram mais um tempero na feijoada. Né? É isso aí. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, a Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse e saiba mais, centraldemóveisrs.com.br. A Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis Zona Sul, aluguéis, condomínios, vendas. Venceslau Escobar, 1786. E também no endereço tradicional, na José do Patrocínio, 381-385. Vargas, assessoria de trânsito. Escritório especializado em recursos de multas de trânsito. Bafômetro, suspensão do direito de dirigir, CNH suspensa. Ligue 3342-8720. 3342-8720. Cachorro Quente do R, o original, em frente ao Colégio Rosário, desde 1962, conquistando os clientes com atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro Quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu Clube do Coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus Televendas. 3225-2378. Insulfilme. Filme PPF de poliuretano. É a proteção invisível para a lataria do seu carro. Você que tem aquele carrão, faz trilhas ou viaja muito pelas estradas esburacadas, temos a solução. Insulfilme protege capô, espelhos, para-choques. Filme com proteção UV. Não altera a estética do carro. Material transparente que mantém sempre a originalidade, sem repinturas. Ligue Insulfilme e agende sua instalação. 30 21 23 23. Ou Insulfilme pelo WhatsApp. 999 69 21 90. Fale com a Natália. Desentupidora Rio Sul, desentope até pensamento, atendimento 24 horas. Ligue 3248-7809, ralos, vasos, quer dizer, sanitários. Ligue também pelo celular para encontrar solução imediatamente, 24 horas. Tenha sempre em mãos esse número, 997736580, desentupidorariosul.com.br, atendimento residencial, para empresas, condomínios, frota própria, desconto especial para quem disser que viu este anúncio. Desentupidora Rio Sul. Zago Radiadores, mais de 55 anos de credibilidade. Radiadores para linha leve e pesada. Farrapos 1295, esquina Hoffman. Ligue 3222-6316. WhatsApp 98405-2875. Atende também aos sábados pela manhã. Antes de viajar... passe na Zago Radiadores. zagoradiadores.com.br. O que mais te decepciona e o que mais te deixa feliz no atual momento do Internacional? O que mais me decepciona é o oportunismo de alguns movimentos do clube em tentar, ao invés de fazer críticas construtivas para a melhoria do clima, da atmosfera no Beira-Rio, aproveitarem do momento para se tornar uma oposição intransigente, que ao meu ver não tem nada de inteligente, que é uma oposição que busca, através de pequenas falhas normais de gestão, se fortalecer e colocar em evidência o nome de pessoas que hoje não estão torcendo para o êxito do clube, né? O que me deixa feliz, Rec, hoje é saber que o meu time se encaminha para o seu lugar de origem, de onde nunca deveria ter saído, que é a Série A. Um time que tem, com os adversários da Série A, o próprio Botafogo, a gente comenta do Grêmio e Botafogo com uma inveja de jogar com o Botafogo de novo. A gente chegou a esse ponto porque a saudade dos adversários, saudade de jogar com o Cruzeiro, saudade
no Mineirão lotado, Inter e Cruzeiro, jogar contra o Palmeiras, jogar contra o Corinthians de novo, jogar contra o São Paulo. Então, voltar aos grandes clássicos brasileiros é isso que me deixa feliz, saber que está tão próximo de chegar esse momento e esses, não menosprezando os adversários, mas acho que já foi suficiente passar um turno e um retorno jogando com adversários com qualidades muito inferiores à nossa e muitos deles roubando alguns pontos nossos. Nilton, a mesma pergunta para você. O que mais te deixa feliz? O Grêmio fecha o orçamento, mas perde o Pedro Rocha. Você acha que foi um bom negócio? Não foi um bom negócio? Essa situação do Bolanhos foi bem ou foi mal conduzida? Foi a cabeça fraca dele que fez com que chegasse nesse ponto? Teve o Gata Fernandes, teve o empréstimo do Lincoln, o Grêmio ficando praticamente sem articuladores. Isso aí te decepciona? Ou você acha que foram coincidências que justamente tinham que acontecer, porque o Lincoln tem que aprender, o Gata não queria, o Bolanhos não queria? Como é que se chega nesse ponto de não conseguir administrar essas situações? Isso te decepciona ou você acha que é do jogo? Porque o Grêmio também... Eu não vou dizer que é uma decepção, Rec, mas é assim, eu estou envolvido na política do Grêmio há 8, 9 anos aproximadamente. Foi candidato à presidência, para quem não sabe. Foi uma loucura ali, mas vamos lá. O que acontece? É uma discussão que eu tenho provocado, e já que tu está dando essa oportunidade, eu vou colocar aqui também. Não é que eu não entenda, digamos assim, eu não compreendo ou não admito, vou dizer que eu não admito, tá? Vou ser mais forte. Como é que clubes como o Grêmio, o Inter e muitos outros grandes do futebol brasileiro não conseguem ter uma organização suficiente para não depender de fechar orçamento com venda de jogador? O caso do Grêmio, eu, quando candidato, eu joguei algumas coisas no ar assim, de planos do nosso grupo lá, mas um deles é o seguinte: o Grêmio, havia notícias lá na época, pesquisas que diziam que o Grêmio tem 8 milhões de torcedores. 8 milhões de torcedores e a gente não conseguir transformar 2,5%. Para ti que é mais novo, é bom tu começar a pensar nisso aí. 2,5% de 8 milhões, 2,5% são 200 mil. Como é que a gente não consegue fazer com que o clube, como o Grêmio, como o Inter, tenha 200 mil torcedores, que se faça uma média muito baixa, que é no Grêmio, uma média de R$50. É muito baixa, assim, é o sócio torcedor de segundo nível no Grêmio é R$50, que daria uma arrecadação mensal de 10 milhões. Isso é uma coisa assim, é muita incompetência das administrações. Eu não é uma crítica aqui ao presidente Romildo, a gente apresentou o trabalho todo para ele, justamente focado nisso. E como é que a gente não faz essa transformação? Não é admissível isso, tá? Aí hoje nós estamos aqui, eu vou voltar para a tua pergunta. Por que o Grêmio hoje teve que vender o Pedro Rocha, teve que vender o Wallace? É só tu fazer a conta. 60 milhões era o que o Grêmio precisava. 60 milhões, o Grêmio arrecada hoje de sócios 5 milhões e pouco. Se arrecadasse os 10, não precisava vender o Pedro Rocha. Dava 60 milhões. Bem simples. É muito, assim, uma conta... E aí cara, não precisa ser muito inteligente para fazer isso. Prescinde do resto tudo, porque tem televisão, tem... As outras coisas seriam para outras, entendeu? Você pagaria essa diferença do orçamento, é exatamente a gente ter 200 mil sócios a 50, eu não estou falando em cadeira de 200, eu estou falando em 50 na média. Média 50. Média 50, é muito baixo. Ou seja, tu pode ter alguns pagando 200, outros pagando 10, 20. Exatamente. Então aí a gente chega no ponto daquilo que tu estava falando. Pô, isso foi bom. Eu fico muito chateado de enxergar isso, eu entendo isso uma incompetência administrativa, não é do presidente atual. Isso aí vem de muito tempo. Tá entendendo? Aí tem, não, porque a Arena não tem no contrato, cara, isso tem que ser passado por cima desse negócio. Ficar discutindo essa história de compra Arena, não compra Arena, sabe? Para mim já passou isso aí. Tem mais 14 anos. O pior já foi feito, né? Sim, exatamente. Tem mais 14 anos do financiamento, onde a Arena, aquela empresa que administra o estádio hoje vai ficar tomando conta ainda.
Não tem solução, está lá o estádio com 200 mil plaquinhas a R$200 que a Arena cobra lá, quando a gente poderia ter um convênio com as mesmas empresas que patrocinam os jogos na televisão, poderiam ser os nossos patrocinadores. Por que a gente não pode conversar com eles? Ele vai ter a placa lá permanente. São detalhes assim, coisas que tu vai trazer uma arrecadação, além desses 10 milhões, viabilizando aquele complexo todo, mas a gente faz o quê? A gente propõe uma briga entre a empresa que faz a gestão e o Clube Grêmio, porque um presidente lá não gostou e acha que tem que brigar porque vai conseguir. Cara, não vai conseguir nada assim, nós temos que partir para coisa inteligente, entendeu? Nós temos que partir para soluções inteligentes. Vamos ganhar o dinheiro, vamos ganhar, vai ter que dividir com eles. Vamos dividir com eles, vamos exigir que eles façam a manutenção. Eles não fazem, quem conhece, eu trabalho com obra minha vida inteira. Tu entra dentro da arena, hoje já tem uma série de coisas. Mas não tem nota sequencial lá, né? Não, mas lá que lá não, lá o cara da arena não trabalha com obra, né? O presidente lá trabalhava com obra. Mas a manutenção já está deficitária, digamos assim. Então nós vamos ganhar dinheiro com eles, vamos exigir que o dinheiro que a gente vai dividir com eles, que eles apliquem naquilo que é o... Entendeu? É esse tipo de coisa que... Já voltamos. Voltamos para o encerramento do programa. Daqui a pouquinho tem decisão, tem Grêmio e Botafogo. O Grêmio tem a vantagem do fator local, o Botafogo tem a vantagem do maior número de resultados diferentes, né? Se der 1-1 da Botafogo, 2-2 da Botafogo, vitória do Botafogo e da Botafogo. O Grêmio precisa ganhar o jogo ou, na pior das hipóteses, empatar em 0-0 para levar para os pênaltis. O Cabistani estava falando no bloco anterior sobre geração de receitas. Tem duas matérias que são bem curiosas do que está acontecendo no Norte e no Nordeste. No Nordeste, o Santa Cruz pegou o bolo de rolo, que é tradicional, de Pernambuco, está vendendo o bolo de rolo com a sua marca para pagar a construção do seu CT. E faltou dinheiro, está tendo que buscar dinheiro vendendo o bolo de rolo. Criatividade. Pô. E o Nova Conquista, que é do norte de Tocantins, está fazendo um bingo de uma bezerra para juntar dinheiro para disputar o estadual. Tá bom, aí também. Aí vão chorar a morte da bezerra. Daí, né? Não, aí é o ganhador do bingo vai chorar a morte da bezerra. Mas olha aqui, ó, a respeito desse negócio de arrecadar dinheiro e tudo mais, eu concordo em gênero, número e grau com o Cabistani. A falta de criatividade de Grêmio Internacional. Olha, o Silvio Santos vendeu a vida inteira carnezinho de porta em porta. Com a força que tem Grêmio Internacional, não precisa fazer tanto apelo. O apelo já está dentro de casa. A gente não vai dizer, me dá. Ô, Rec, a gente não consegue mudar do patrocínio o Master da camisa, que é do nosso banco aqui. Não consegue mudar o patrocínio da TV. A Caixa Federal patrocina todo mundo. Não, mas nós não saímos das mesmas receitas, Rec. Tu te deu conta? Mas o Grêmio... É os mesmos há 30 anos que patrocinam. Cara, ele não consegue criar outra coisa? Mas o Grêmio... Será que é tão difícil assim? O Grêmio inovou com a camisa não patrocinada? Mas isso aí... Usou isso ano passado? Eu não vou me nego a comentar isso. Me nego. Essa aí... Não, porque não tinha um patrocinador na camisa e aí alegou comemorou que não tinha o patrocinador. Mas eu dei pau na época. Isso aí pra mim é ridículo. Não, tem cada coisa. E se a gente for vamos pegar o exemplo do Pedro Rocha, que saiu agora do Grêmio. A campanha, a marca PR32 que ele criou, o boné, a camisa do Anota mais um gol, seu GC, isso estava na torcida do Grêmio. O Grêmio que paga direitos de imagens do Pedro Rocha, poderia ter ele criado essa campanha. Poderia ter o Grêmio criado a cerveja do Douglas, que foi lançada. A imagem dos jogadores... Eu até não conheço os contratos, mas onde a gente explora? Qual é o dos dois aí que explora a imagem do jogador? O Internacional tem um cara aí que joga há 10 anos aí, que é um craque. Não vou falar nome aqui, porque senão vou me queimar depois. E o Grêmio tem quantos aí? Tem Luan, Pedro Rocha, que tu tá falando, e assim vai, Jeromel. Os caras são famosíssimos, não se usa a imagem deles. Por quê? Jesse, desses que estão emprestados, vale pro Cabistani também, quem é que pode voltar e acrescentar no Internacional? Desses que você tem, Andrigo... Ferrarez, Paulão, Valdívia. Eu não sou muito adepto do retorno, né? Dos jogadores. Bob. Assim. Tudo. O Sacha foi e voltou, né? Seiras, um tempo no Goiás. Eu acho que eu espero que o Brenner venha maturado de volta pro Beira-Rio. Eu acho que tem lugar para ele, sim. Não se ouve falar do Brenner no Botafogo? Sim.
Ele entrou no segundo tempo na partida no final de semana. Eu acho que ele... Que jogou já o reserva, né? Então ele estava no reserva do reserva. Dos retornos, não que está emprestado, mas o Moledo eu acredito que venha para recompor o grupo também para o ano que vem. Esses demais jogadores, o Endrigo fez um ótimo campeonato gaúcho, só que oscila demais. Eu não sou muito fã de jogador que vai embora, dá uma girada e retorna logo em seguida, sabe? Cabistani. Quem é que tem do Grêmio emprestado aí, cada um? Tem um monte de gente emprestada, né? Ah, mas se o cara não lembra o nome, é porque a coisa é complicada. Não, o Grêmio até Como aproveitou bastante jovens e liberou alguns em definitivo. O Mamute foi vendido ou foi emprestado? O Mamute foi para o Juventude. O Mamute tem que ficar no Juventude. O Lincoln foi emprestado, mas não um volta prazo agora, maior. Um ano e pouco. Zagueiro, o Grêmio liberou o Wallace Reis. Cadu e Fred. Cadu, não sei de onde é que tiraram o Cadu, né? Vamos combinar, né? E o Fred... Já estou respondendo. Né? o Fred já não... O Fred tinha que jogar... Esses dias eu vi um programa da ESPN, aquele Bola da Vez. Tava um rapaz, aquele não me lembro o nome certo, mas ele é o kicker de um time de futebol americano. E nós podíamos indicar o Fred, porque ele bate muito bem falta. Para zagueiro, eu acho que é complicado. Andou fazendo um golzinho esses dias aí que eu vi na televisão. Pois mas é para contratar o zagueiro para bater falta. O Lucas Coelho, tem o que é uma eterna promessa. O Lucas Coelho, olha, na base jogava muito, mas no profissional... O Iago, não sei se não está aí ainda. O Breno... Santa Catarina. Estava no Havaí, eu acho que era, ou Figueirense. O Iago está no Figueirense. Está ou estava? Figueirense. Já cavamos um bocado até também. o final de dezembro. Não, tem o Breno, lateral esquerdo, que está no Brasil de Pelotas, está jogando. Não pode jogar no Grêmio. Aquele atacante Paulinho também, que era tem o Moisés, do Juventude. O Moisés foi o Moisés Chapecoense. O Guilherme, também da base, foi pro Botafogo. Guilherme é um aproveitável. Aproveitável. Ele Mas jogou... o Grêmio tem vários da mesma função ali, né? O Tontini foi pro Ceará. O Mas Tini também nunca jogou. Surgiu bem, né? Surgiu bem. Mas nunca. Eu acho que desses aí, o Guilherme é um cara que teve uma evolução. Até entrou lá no segundo tempo no jogo. É bom jogador. Ele é um jogador enjoado, né? Ele precisa finalizar, porque aqui no Grêmio ele entrava, driblava. Mas no Botafogo ele teve mais coragem. E ele fez vários gols lá no Botafogo, coragem. tem que prestar atenção nisso, é verdade. Esse é um jogador que deve voltar para o Grêmio. Ganhou corpo, né? Ganhou corpo de confiança. Jesse, você é daqueles que seca o Vitória para cair ou você acha que a culpa não é do Vitória, é da CBF? Porque eu vejo de Colorado aí dizendo, eu quero mais que esse Vitória se exploda. Bom, o Inter fez negócios com o Vitória, desovou vários jogadores aqui. Alan Costa, eu acho que o Vitória nos ajudou, né? Recebeu um monte de bomba nossa aqui. Né? Recebeu o Jefferson, o Argel, que não considera uma bomba, mas praticamente montou um plantel. O Bahia levou o Ferrarese. Levou o Ferrarese, exatamente. Tu vê, teve colocação para todo mundo, né? Mas esse é bom jogador, né? E o Anderson você traria de volta, não? Não. Mas vai voltar. Eu acho que não. Tem contrato, hein? Paulão vai voltar. Serras vai voltar. Jogadores caros. Jogadores caros, polêmicos. O Hever futebol irregular. É do Inter o Hever? O Hever é do Inter. Eu não sei. Eu acho o retorno... É complicado. Não, acho que vamos olhar para a base quem está vindo, não ver quem veio e não deu certo. Palpite do jogo do Grêmio, Jess. 1-1. É sorte. Não, vai ser um jogo complicado, mas a gente vai ganhar. Vamos ganhar de 1-0. Eu acho que o Grêmio ganha 2-1. Vai ser um jogo elétrico desde o começo. O Grêmio vai propor desde o começo. 1-1, o Grêmio errando um pênalti aos 42 do segundo tempo. Não, nós vamos levar. Aí tu morre antes da torcida. Diga, Maurício. 1-0 acertado, chorado. Eu acho que chorado vai ser. Pra quem, Maurício? O Grêmio? Só pra 1-0 a gente não sabe pra cá. Tem duas equipes jogando, né? Amanhã tem mais.